Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Graças a Deus, o momento da palavra de Deus, você que chega até agora, você que colocou o propósito no seu coração, Pastor Júnior, eu vou ouvir a palavra, você que está ao vivo, outros irmãos vão depois ter acesso a essa mensagem pelo nosso canal no YouTube, Rádio Novos de Paz Oficial, ou pelo meu canal, Pastor Júnior Técio. Pois bem, hoje eu quero falar sobre um tema que merece toda a atenção. Eu vou dividir essa mensagem em duas partes e espero que você tenha a oportunidade de conseguir amanhã completar esse raciocínio ouvindo a palavra. Caso não, depois você vai nas redes sociais e caso não mesmo consiga, você vai compreender perfeitamente a primeira parte, porque mesmo sendo a primeira parte, você vai receber algo da parte de Deus. O tema da mensagem é: você foi criado por Deus para ser semelhante a Jesus Cristo. Vou repetir. Você foi formado, você foi montado por Deus de forma única, singular, para ser parecido com Cristo. E vou ler alguns textos, é algo muito profundo para a gente entender e ao mesmo tempo muito simples. Deus vai nos dar graça e a gente vai crescer nessa palavra. Você que não é evangélico, você vai entender. Você que não entende ainda alguns termos bíblicos, não se preocupe, porque eu sempre me esforço, presto bem atenção para que essa mensagem chegue ao conhecimento e seja compreendida por todos. Você que professa outra fé, não se preocupe, você vai entender perfeitamente essa palavra. Pois bem, eu estou dizendo aqui, e é o tema, que Deus lhe fez, você está aqui nessa terra, para andar por um caminho. Essa palavra propósito, eu não gosto de usar muito ela, porque a gente não usa no dia a dia. Entenda propósito como um caminho. Deus lhe fez e lhe colocou num caminho para você parecer mais, ou para você ser semelhante, melhor dizendo, ao seu filho Jesus. E olha como a Bíblia nos revela isso. Diz o texto sagrado lá em Romanos 8, 29, o seguinte: Deus já sabia o que ele faria desde o início. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam com os mesmos parâmetros da vida do seu filho. Essa linguagem é bem clara, né? Nele vemos a forma original planejada para a nossa vida. Então Deus, ele quer moldar todos aqueles que o amam com os mesmos parâmetros, vamos dizer assim, com as mesmas curvas, com as mesmas linhas do seu filho Jesus. Colossenses 1:15 acrescenta dizendo: olhamos para o seu filho e vemos o verdadeiro propósito de Deus em tudo que foi criado. Ou seja, Jesus é o fim de todas as coisas. A gente compreende as coisas ao nosso redor, é o que diz Colossenses 1:15, a partir de Cristo, ou tendo como Cristo o alvo principal. Desde o princípio ficou muito claro na criação de Deus, lá em Gênesis 1:26, quando ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ficou muito claro esse propósito de fazer o homem, eu e você, semelhante ao próprio Deus. Como eu falei, às vezes se torna muito complexo, mas ao mesmo tempo se torna muito simples a gente compreender. Mas a verdade é que é muita honra para você, para mim. Nós não somos simplesmente um aglomerado, ou melhor, nós não fazemos parte de um censo apenas para somar, não. Você tem a sua personalidade própria, você tem seus valores, você tem a sua maneira de ver o mundo, você é único
E como entender, pastor Júnior, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? E quando a gente compreende isso, irmãos, a gente dá um avanço muito grande na nossa fé. A gente, quando compreende isso, a gente tem em Deus a capacidade de melhorar a nossa qualidade de vida e deixar de se aperrear com tanta besteira, com tanta coisa que a gente faz um gigante na nossa mente e não sei o que e tal. Em nome de Jesus, você que está aflito, você que está aperreado, você que diz, pastor, liguei a rádio porque eu quero uma oração, pastor, não está bem não, pastor, o que é que vai acontecer? Calma, em nome de Jesus, você vai ouvir a palavra, calma. Ou você que diz, não, pastor, graças a Deus as coisas estão caminhando, recebi uma boa notícia, as coisas vão andar, pastor, está tudo normal. E não importa como você esteja. A palavra que eu estou falando é a palavra de Deus. É verdade que muda o homem de dentro para fora. Essa palavra mudou a minha vida. Essa palavra me deu uma família abençoada. Essa palavra me dá visões espirituais. Essa palavra é saúde para os meus ossos. Eu não posso ficar calado. Eu não posso deixar de pregar essa palavra. Então, voltando aqui, pastor, como é que a gente entende, pastor, essa expressão, né, que diz que nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador? É muita honra a gente ser criado com semelhanças do Altíssimo, mas algumas coisas a gente precisa parar um pouquinho para meditar e assim a gente vai compreendendo. Olha só, a primeira compreensão que nós devemos ter quando eu digo que você, nós somos feitos ou feituras de Deus, criados por Deus para ser semelhante a Cristo, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós somos seres espirituais. Se você puder, coloque a mão no seu coração e diga, eu sou um ser espiritual. Isso quer dizer que você, nessa carne, você vai perecer, você vai morrer um dia. Esse seu corpo, você que é jovem ainda, você vai ser vencido pela velhice, pela fraqueza, pelas enfermidades e você vai morrer. Essa sua carne vai passar. Com isso eu estou dizendo que você é um ser eterno. Isso é tão simples, mas a gente deixa passar essa verdade e vive como que nós fôssemos eternos aqui nessa vida, nesse corpo. Você não é eterno nesse corpo, nessa vida. Você é eterno em espírito. Em espírito. O seu espírito permanece para sempre. Sua carne perece. Seu espírito permanece para sempre. Você entende isso? Pois bem, então a primeira coisa que a gente precisa parar um pouquinho e dizer, eu sou um ser espiritual. Segunda coisa, quando a gente vê que Deus criou a gente para ser semelhante a Cristo, a gente precisa entender, para facilitar as coisas, é que nós podemos pensar e resolver problemas. Ou seja, Deus é um Deus racional e você também. Você tem a capacidade dada por Deus para encontrar uma saída para este negócio. É Deus que vai te dar isso. Como Deus usa a mão dos médicos, o conhecimento científico, para nos ajudar, para curar as nossas enfermidades do corpo. Isso é um conhecimento dado por Deus, porque Deus é um Deus racional e nós também, nós podemos pensar. Por isso que eu chego aqui para dizer a você, quantas pessoas hoje estão sofrendo porque deixaram se levar pelos seus instintos, perderam esse traço tão importante do seu Criador que é pensar. Suas emoções, ser nervoso, por causa disso você perdeu o emprego, por causa do seu jeito nervoso e é do meu jeito, não sei o que, você perdeu família, você entrou em confusão
Porque você perdeu esse traço tão importante, dizer que você é racional, inteligência, saída, meios, estratégia. Então, nós somos seres espirituais. Segundo, nós podemos pensar, resolver os nossos problemas. Terceiro, nós podemos se relacionar com pessoas. Isso quer dizer que nós podemos dar amor e receber amor, que nós podemos servir e ser servido aqui pra gente, irmãos. E como a palavra de Deus é tremenda. Eu poderia dizer a você que você poderia estar em outro patamar na sua vida, em outra esfera, se você tivesse valorizado mais esse traço dado por Deus de se relacionar com as pessoas. Sozinho, você não chega em canto nenhum. Você compreende o que eu estou falando? Você precisa deixar um tempo de qualidade para você se relacionar com as pessoas que Deus colocou ao seu redor. Até mesmo usar o raciocínio, que é um traço que Deus colocou na nossa vida, para encontrar estratégias para você ter relação, se relacionar com pessoas que te puxem para cima. Você sabia que as pessoas hoje que estão em uma posição mais confortável foram pessoas que não chegaram ali porque são as melhores? Não chegaram ali porque têm mais capacidade do que outras? Chegaram ali porque alguém colocou a mão, alguém ajudou, alguém deu um conselho, alguém foi o seu, vamos dizer assim, o seu porto seguro. Eu não estou dizendo aqui para você se relacionar com as pessoas com interesse, mas isso faz parte das relações humanas e a gente está vendo que é algo espiritual. Nós podemos se relacionar uns com os outros. Então isso é uma arma poderosa que Deus lhe deu. Procure vencer a timidez. Eu estou dizendo, e é o tema da mensagem, que Deus te criou para você ser semelhante a Cristo. E esse é um dos traços que nós temos dado por Deus. Nós podemos se relacionar com as pessoas. Nós podemos servir os outros. Nós podemos dar amor às pessoas. E em quarto aqui, para a gente entender um pouquinho o que é esse negócio de ser feitos semelhante ao Altíssimo, o último aqui que eu quero que você entenda é que nós somos seres que temos agora a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. O que nós chamamos de consciência moral. Ou seja, nós sabemos o que é certo e o que é errado. E isto é muito importante porque nos deixa numa situação de, como eu posso dizer, responsáveis diante de Deus. Essa consciência moral de saber o que é certo e errado lhe deixa responsável agora diante de Deus. Ah, pastor, mas por causa de fulano. Você é responsável diante de Deus. Então, todos nós temos essa imagem de ser espiritual, dada por Deus, de poder pensar, resolver problemas, de se relacionar com as pessoas, de ter essa consciência moral, de saber o que é certo, o que é errado. A gente viu tudo isso. E diante dessas compreensões primárias, essas, como eu posso dizer, essas compreensões, vamos dizer assim, mais básicas, deixa eu lhe dizer uma coisa. A gente chega a algumas conclusões. Por exemplo, por que o aborto é algo rejeitado por Deus e pela palavra de Deus? Existe no nosso ordenamento jurídico alguns casos que a lei prevê e autoriza o aborto, mas para nossa fé não tem caso que seja excludente ou que se exclua da palavra de Deus. Por mais que você diga, mas pastor, e se fosse com o senhor, se fosse com sua filha, que tal? Irmãos, eu sei que tem coisas que são difíceis.
Mas diante dessa imagem que o homem foi feito por Deus, a gente não pode de jeito nenhum e, em caso algum, apoiar o aborto, por exemplo. Eu vou dar mais outro exemplo, o assassinato. Ninguém pode tirar a vida de outro. Ninguém. Porque por mais que você, sua criação, sua moral, por mais que você seja de alguma forma atingido por algum homem maligno, e é bem verdade que nós temos os nossos desejos, o nosso senso de justiça, tem hora que dá vontade mesmo, a gente vê cada coisa pelas redes sociais, pela mídia. Os caras são covardes, rapaz. Os caras são covardes. E o nosso instinto deixa pra lá. Mas isso é o meu instinto, isso é o que eu penso. Mas o que é que Deus pensa? O que Deus pensa é que aquele indivíduo foi feito à imagem e semelhança de Deus e que ele precisa ir por este caminho de restauração. Tem coisas que são difíceis, né, da gente conceber. Então vamos lá, vamos em frente e diante desta palavra, agora Deus, ele quer que você se esforce nele para que você pareça com ele. E quem conhece Clarinha é a minha filha mais velha. Clarinha tem a personalidade muito parecida com a minha, os traços também, gosta do que eu gosto. E eu fico orgulhoso. Dizer, poxa, minha filha parece comigo. Eu acho que todo pai se sente muito feliz de dizer, rapaz, é minha cópia, ó. Aí, às vezes, até alguma coisa Clarinha faz, aí Clarissa diz, ó, é você todinho. E eu fico, às vezes, até alguma coisa que não é boa, né, no primeiro momento, mas eu fico orgulhoso. Minha filha é minha cópia. Tal pai, tal filho. Quem não quer parecer? Ou melhor, quem não quer que o filho pareça consigo? Com Deus não é diferente. Deus está permitindo você ouvir essa palavra para dizer que ele tem uma natureza nova para te entregar. Deus está permitindo você ouvir essa palavra para dizer que é possível. É possível trocar todo esse emaranhado de sentimentos, de jeitos, né? É meu jeito, pastor. Sou assim mesmo. Que em casa todo mundo é assim. Não, acaba com isso. Acaba com isso, porque a Bíblia diz que quando eu era criança, eu agia como criança, falava como criança. Agora eu cresci, será que não é tempo de crescimento? E agora já não faço mais coisas de criança, o apóstolo Paulo disse isso. Peraí, tem hora que a gente tolera algumas coisas, mas passou já. Você precisa de maturidade, você precisa entender que sua família é sagrada. Nesse contexto todo em que você foi feito para parecer com Cristo, você precisa entender que você precisa de compromisso com a igreja do Senhor. Vez por outra a gente entra aqui num propósito na rádio. Será possível que você escuta? Essa rádio é sustentada talvez por seu vizinho, talvez pela pessoa que está no banco lá da sua igreja. E você só escuta. Não tem nada a ver com isso. O problema não é financeiro. Sabe qual é? O problema é de importância. Você está vivendo e não percebeu que nesse contexto você precisa amar a sua família, honrar a sua família e honrar a igreja do Senhor aqui na face da terra, principalmente a igreja que você se alimenta da palavra de Deus e que te instrui. Então, Deus quer que os seus filhos pareçam com Ele. Olha, e aqui é algo bem que eu preciso da sua atenção, porque o que eu vou falar aqui pode ser que alguns não compreendam. Veja bem, a gente tem tantas marcas e precisa buscar essas marcas, esses contornos, vamos dizer assim, esse jeito que Deus nos fez
que a Bíblia diz que é semelhante ao Altíssimo, semelhante a Cristo, né? Aquela passagem tão conhecida, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A gente tem tanto isso, e eu lhe provo, que muitas vezes, sem perceber, a gente quer... Veja bem, aqui atenção, muitas vezes, sem perceber, a gente quer agir como Deus. Não, pastor. Que é isso, pastor? Tomar o lugar de Deus? Eu vou lhe mostrar aqui de forma bem paciente. Veja bem. Quem nunca quis controlar as circunstâncias? Eu já quis e de vez em quando eu quero. A gente não aceita. As coisas aconteceram, mas a gente fica morrendo, a gente fica com medo, a gente fica blindando as coisas. Não pode acontecer isso, porque se acontecer isso, não sei o que... Vou dar outro exemplo. Quem nunca quis controlar as pessoas? Quem não, pastor? Não, aqui, pastor, eu dou o conselho dele. A gente tem, vez por outra, isso brota, às vezes a gente nem percebe. Mas se a gente pudesse controlar, hein? Se a gente pudesse controlar as pessoas, que coisa boa. Sem perceber, esse desejo de controlar as circunstâncias, as coisas que acontecem conosco e as pessoas... A gente controla. Eita, entendeu, né? Isso aí não. A gente teria o controle, deixa eu falar assim, fica melhor. A gente teria o controle, e isso sem perceber. É atributo do próprio Deus. Mas como nós somos feitos semelhança de Deus, a gente tem que ter cuidado, porque sem querer, sem perceber, a gente quer tomar o lugar de Deus. Ei, meu irmão! Você não controla nem você quer controlar a vida dos outros. Esse coração tá duro, é de pedra, deixa com Deus, não é papel meu e seu. Ninguém é dono de ninguém. Ore, aconselhe, ame, sirva dentro de um equilíbrio e deixa com Jesus. Deixa com Jesus, é Ele que controla os homens. Paciência, paciência. Eu digo que é bom que... rapaz, se a gente pudesse controlar era bom, né? Mas, inclusive, esse sentimento, ele chega diante de Deus como um pecado. Homens possessivos têm ciúme até do vento. Não tem? Tem homem só assim não, tem mulher também. Cuidado, viu? Isso é pecado. Não é pecado nem só pelo fato do ciúme, é pelo controle. E cuidado também, que se eu fosse falar aqui, eu ia mostrar que esse negócio é um negócio do cão mesmo. Sabe por quê? Porque você tem esse sentimento todo, essa obsessão, né, que se chama? Obcecado e não sei o quê. É porque seu coração é sujinho, cheio de maldade. Sabia? Que se você não tivesse maldade, você dificilmente ia identificar a maldade nos outros. Mas o nosso coração é tão sujo, é tão cheio de malícia, é tão cheio de maldade, que a gente começa agora a maldar na vida de todo mundo. É porque se você tivesse naquela circunstância, naquela situação e tal, você faria. Aí porque você faria, você acha que todo mundo faz. É mais ou menos por aí. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, irmãos, as coisas começam a clarear. Então, não aceite esse negócio. Homem que não pode ver. Eu já digo direto. As irmãs que chegam no cenáculo, sempre quando no final quer tirar foto comigo, eu tenho um costume de colocar a mão por cima. Eu não vejo maldade nenhuma. Quem tiver seus homens ciumento, não chegue perto de mim para tirar foto, viu? Porque é um costume meu, não vejo nada demais. É uma maldade do inferno, né? É uma maldade do inferno e acho que todo mundo tem maldade. Bom, eu faço de forma natural, às vezes eu peço até licença e faço isso. Então você que tiver sua esposa e não sei o quê, que não pode chegar perto de um homem, pronto. Não deixa ele para os cultos da Nova de Paz não, nem tirar foto comigo, tá certo? Então, voltando aqui, eu quero concluir essa palavra. Deixando aqui registrado que o controle das circunstâncias e das pessoas e do futuro também é de Deus, não é seu, viu? Você é imagem e semelhança de Deus, está crescendo, está indo adiante para parecer com Jesus, mas não é para
se comportar nesse quesito como Deus, porque você não é Deus nem eu, e quando a gente age assim, a gente só faz sofrer. Fica morrendo com angústia, com medo, com ansiedade, com não sei o quê, porque a gente não é Deus. Então, eu quero finalizar essa primeira parte da mensagem lendo com você Efésios capítulo 4, versículo 22. Efésios 4, 22, estou dizendo que você foi criado para ser semelhante a Cristo. Efésios 4, 22 diz assim: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, está vendo? Abandone, meu irmão, essa maldade no coração. Abandone. Tudo você quer tirar proveito. Abandone esse negócio de tudo você querer tirar vantagem. Abandone esse negócio de você querer se achar melhor do que os outros. Abandone esse negócio. Em outras palavras, é isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Aí eu continuo lendo. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Veja bem, esse negócio só estava te destruindo. E isso é um engano, é o que o texto está dizendo. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Glória a Deus, eu preciso desse renovo. É preciso que a mente e o coração de vocês sejam renovados. Vistam-se com uma nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Uma nova natureza está à nossa disposição. Ela é verdadeira. Ela foi dada a mim e a você por Deus. Eu poderia dizer assim, espero que você entenda. Eu não posso viver mais parecido comigo mesmo. Eu preciso. Claro que meus traços de personalidade, meu temperamento vai durar pro resto da vida. Mas agora chega Jesus e chega moldando, modificando, tem jeito. E esse jeito, meu irmão, na nossa natureza, só quem pode dar é Deus. Os homens não podem dar. Portanto, que Deus nos abençoe. Amanhã, se Deus quiser, eu concluo essa palavra. Vou falar sobre a obra do Espírito Santo. Aqui, quem está assistindo vai ficar nas redes sociais a primeira parte, a segunda parte. Eu quero mostrar que você deve cooperar também com a obra de Deus para que essas mudanças aconteçam na sua vida. Eu vou mostrar também que esse crescimento ele é lento. É um crescimento lento, não é de uma hora para outra. Que Deus, ele trabalha muito mais a maturidade do que propriamente alguma mudança, sim, que de uma hora para outra aconteça. Deus também faz isso, mas naturalmente as coisas vão de forma muito gradual acontecendo. Então eu espero você, se Deus quiser, amanhã. Amém? Glória a Deus.